Vou deixar aqui colocado e daqui a pouco eu vou começar, então, a fazer a apresentação, tá? O destacamento dos defensores da língua hebraica, conhecido como Gdud Maginei Asafá Ivrit, foi uma organização social militante formada maioritariamente por jovens que tinha por intuito difundir o uso da língua hebraica entre os integrantes do Yishuv, o assentamento judaico na terra de Israel, no período que antecedeu a criação do Estado de Israel. Este grupo foi formado, como eu falei, em 1923, era na época da terceira Aliyah, a terceira onda imigratória rumo à terra de Israel, e o grupo foi formado por alunos dos níveis superiores do ginásio Herzliya, que foi a primeira escola secundarista fundada inicialmente em Jaffa, em 1905, e transferida em 1909 para Tel Aviv, cidade que fora fundada no mesmo ano, ou seja, 1909. Este movimento ele esteve ativo desde 1923 até 1936, e ele abriu gradualmente filiais em Jerusalém, em Haifa e em outras localidades. No final da década de 1920, o destacamento ou batalhão contava com mais de 300 integrantes ativos, a maioria deles membros das turmas dos últimos anos dos colégios das diferentes cidades do país. Naquela época não havia, era Tel Aviv, Haifa e Jerusalém, ou seja, não havia a quantidade de cidades como hoje. O destacamento militou durante 13 anos pelo uso exclusivo da língua hebraica, ao mesmo tempo em que se opunha à utilização de qualquer língua estrangeira pelos judeus da terra de Israel. O ramo do destacamento em Tel Aviv, por exemplo, agiu em 3 eixos que eram a criação e divulgação de cartazes, a formação de professores da língua hebraica e a veiculação de um sistema de publicações em hebraico. O grupo utilizou-se de alguns slogans que tornaram-se famosos, tais como o renascimento da língua, o renascimento da nação, ou somos hebreus, falamos hebraico, ou ainda, hebreu, fale hebraico e serás curado. Os slogans enfatizavam a conexão entre língua e nacionalidade e davam a entender que falar hebraico era uma condição de respeito e de redenção. O uso de termos militares, como, por exemplo, batalhão, companhia, ou, como eu escolhi aqui, destacamento, e o conteúdo dos slogans, eles refletiam no caráter militante da organização. Os integrantes do grupo, que eram apoiados pelos seus professores e familiares, viam-se como os continuadores daqueles que se envolveram na famosa Guerra das Línguas, ou em hebraico, Milchemet HaSafot, que foi um episódio que irrompeu no país entre 1913 e 1914, quando a Ezra, que era uma organização filantrópica judaico-alemã, financiou a abertura do Technikum, que era a escola de ensino superior nas áreas de ciência e tecnologia, e que posteriormente veio a se tornar no renomado Technion, importante centro acadêmico localizado até hoje ao norte de Israel, na cidade de Haifa. Naquela ocasião, os diretores e idealizadores do Technikum tinham estipulado que o ensino nessa instituição, que era a primeira instituição de ensino superior, ela se daria em alemão, porque a Ezra era uma instituição filantrópica bancada por judeus da Alemanha.
Esta decisão encontrou feroz resistência entre os diretores e os docentes e principalmente entre os estudantes. Diante de enorme oposição, os diretores e doadores acabaram se dobrando, instituindo o hebraico como língua de ensino oficial nesta e em todas as instituições de ensino superior a partir desse momento. Então, lembrando que a Universidade Hebraica de Jerusalém, ela somente vai ser inaugurada em 1925. Então, o que aconteceu no Technion foi algo realmente precursor e revolucionário. No entanto, instituir o ensino superior em hebraico não era tarefa nada fácil, já que foi preciso um esforço hercúleo para ministrar cursos de engenharia e áreas afins em hebraico, língua que carecia ainda de palavras, termos e vocábulos que contemplassem esta possibilidade. A atuação do grupo incluía inúmeras ações, como, por exemplo, a reunião de jovens nas ruas de Tel Aviv para cantar músicas hebraicas, a distribuição de panfletos nas ruas, onde se instava todas as pessoas a falarem unicamente em hebraico. Estes jovens também, eles corrigiam erros sobre placas nas ruas e colocavam cartazes em hebraico sobre placas de comércios escritas em outras línguas, então em inglês, ou em yiddish, ou em russo, ou em polonês. Eles pegavam, confeccionavam cartazes e colavam esses cartazes em cima das placas. Traziam placas em inglês, foram cobertas com placas em hebraico. Suas atividades incluíam também aulas gratuitas de hebraico e de alfabetização para adultos no período noturno, a instituição de uma feira intitulada Semana do Livro Hebraico, além de exposições. No entanto, havia entre os membros do destacamento alguns que se mostraram mais extremados, e vendo que a tarefa de implementar o uso da língua tornava-se um processo demorado, esta ala começou a se mostrar mais incisiva nas publicações e folhetos distribuídos. Eles começaram a incentivar também um boicote contra os comerciantes que não falavam hebraico ou que veiculavam seus produtos em vitrines onde não eram colocadas placas em hebraico. Em 1930, membros do destacamento impediram a exibição do filme Aidi Shemame, que seria exibido no cinema Mograbi em Tel Aviv. Outros membros do grupo conseguiram desligar a energia elétrica e jogaram bombas de fedor, impedindo a exibição de uma peça teatral em Yiddish, também em Tel Aviv. Numa outra ocasião, lançaram tijolos contra os convidados a uma recepção a um dignitário num evento cultural Yiddish. O aumento da violência, em especial contra os falantes do Yiddish, levou à intervenção do prefeito de Tel Aviv, Meir Dizengoff, na época, que interpelou a direção do ginásio Herzliya e aos professores para que estes contivessem seus discípulos. Os jovens não foram contidos e, a seguir, começaram a quebrar as vidraças das lojas, cujos proprietários insistiam em manter placas e propagandas em línguas estrangeiras. O destacamento contava com o apoio de um grupo de bibliotecários que tinham por intuito o incentivo à leitura em hebraico. Eles também organizavam noites literárias, palestras com escritores renomados. Eles também costumavam marcar a data do falecimento de Eliezer Ben Yehuda, ao qual rendiam tributo por seu papel no renascimento do hebraico falado. E o grupo também batalhou para que toda a correspondência
das instituições judaicas fosse feita em hebraico. Lembrando que nessa época quem governava o país era o mandato britânico, mas já existiam as instituições, que depois se tornarão instituições governamentais, então que nessas instituições se falasse hebraico, tá? E o grupo também mostrou-se bem sucedido quando eles conseguiram impedir que fosse instituída a cátedra para os estudos da língua Yiddish, língua que o grupo combatia de forma sistemática e a qual se referia com o termo pejorativo de jargão dentro da Universidade Hebraica de Jerusalém. Instituição, professor. Sim, instituição cuja fundação, como eu falei, tinha ocorrido em 1925, ou seja, contemporaneamente à atuação do grupo. Com o advento dos anos 30 e a aceleração da imigração judaica ao país, o hebraico acabou se impondo como a língua falada ainda na época do mandato britânico. E em 1936, o grupo deixou de existir oficialmente. Nesse então, o uso da língua hebraica já era um consenso entre a maior parte dos moradores da terra de Israel, que aspiravam a criar ali o Estado judaico. Como eu tenho 5 minutos, eu só vou mostrar para vocês algumas placas, certo? Algumas placas que este grupo acabou confeccionando. Então, à minha direita na tela, aparece a figura de Eliezer Ben Yehuda, que era o mentor intelectual do grupo, mesmo que, quando o grupo foi criado, Eliezer Ben Yehuda já tinha falecido no ano anterior, mas ele era considerado, então, o grande incentivador do uso da língua. Então, Eliezer Ben Yehuda, ele ficou famoso porque ele dizia sempre que para criar o país, para criar o Estado, certo? Os judeus não teriam, então, futuro, sim, como nação, se eles não recriassem o Estado e também não recriassem a língua. À minha esquerda, eu coloquei para vocês o estandarte ou símbolo deste grupo, está escrito Gdud Maginei Asafá, e eles então colocavam uma tocha, eles colocavam um livro de Torá, um shofar, e tudo isso em cima de uma estrela de David, que é interessante que ela tinha espinhos, ou seja, dando a entender que este grupo ele se considerava então como um grupo combativo, combatente, ou seja, ou eles instituiriam o uso da língua de forma simpática e agradável, ou eles estavam, então, dispostos a combater por este ideal, tá? Como eu falei para vocês, o mentor intelectual era Eliezer Ben Yehuda, no cartaz à direita. Eles pegaram uma frase dele, que era Ivri, daber ivrit, hebreu, fale hebraico, e você será curado, como se não falar hebraico fosse considerado algum tipo de doença. No cartaz da esquerda, de 1934, mostra aqui, então, a convocação do público, do povo, para ouvir as palavras de Itamar Ben Avi, que era o filho de Eliezer Ben Yehuda, e embaixo um slogan bem que dá a entender este sentido combativo do grupo: ainda não acabou a guerra, certo? Pela vitória da língua hebraica. Vou mostrar para vocês também que o grupo ele fazia cartazes convocando as pessoas para aulas de hebraico à noite, para iniciantes, aulas de alfabetização, como uma forma de instituir, então, o uso da língua. E eles também tinham um hino, tá? Que eu coloquei aqui em vermelho só para destacar algumas falas. Então, judeu fale hebraico, que é a língua de teu povo e a língua da tua terra. Lembre sempre que o hebraico é a tua língua, nós somos judeus, como todo mundo sabe.
sem nossa atuação o mundo não existe, certo? E eles falavam, então, hebraico é a língua na qual nós, então, vamos nos aprofundar, vamos marchar sempre e lutar pelo uso desta língua, e em relação a todos aqueles que se opõem a nós, a gente não dá a mínima, certo? Por não falar outra palavra, ve'al mitnagdeinu anu metzafzefim, como dizendo, a gente não dá a mínima a todos aqueles que se opõem à nossa atuação. Bom, vou parar aqui para não me estender mais. Já deu 5, não, Luciano? Já deu, tá certo. No tempo certo. Só vou tirar a apresentação. Ai, não. Bom, agora sim, Debbie, vou passar então a Debbie, que está, pelo que eu entendi, a Debbie está em Beersheba, tá? Então, Debbie Haimovic Yehoshafat, ela vai falar sobre brasileiros em Israel, os brasileiros nas guerras de Israel. Aqui é boa noite, eu vivo em Jerusalém, aí no Brasil, boa tarde. Eu queria agradecer a todos os organizadores e organizadoras desse evento que me permitiram participar e também mudar assim, a minha apresentação de última hora devido aos acontecimentos que a gente está vivendo. Só um minutinho que eu vou compartilhar meu PowerPoint. Ok. Agora vocês estão vendo. Sim. Então, eu, junto com a Adriana Russi, que ela está presente e apresentou o nosso projeto na parte da manhã, numa outra mesa, e com o Carlos, que vai apresentar o projeto dele depois, na outra fala. Nós fazemos parte de um grupo de pesquisa que pesquisamos sobre os brasileiros em Israel, e eu quero falar um pouco sobre essa pesquisa que eu comecei a fazer antes de participar desse grupo de pesquisa, que era sobre os brasileiros em Israel desde 1948 até 1964, e a segunda parte da minha apresentação, eu vou falar sobre o que está acontecendo aqui em Israel e a repercussão dos acontecimentos que a gente vive aqui no Brasil, como que é essa coisa, né? Então, esse é um pequeno mapa, ele não está completo, falta a parte do norte, mas realmente eu quero mais me dedicar à parte do sul nessa apresentação, então vocês podem ver aqui o Estado de Israel, acho que onde aqui está a faixa de Gaza, e onde está Jerusalém, Tel Aviv, e todas as principais cidades. Eu não vou falar muito sobre a demografia dos brasileiros em Israel, que é a especialidade do Carlos, mas só para vocês terem uma ideia, existe a Aliá brasileira desde 1948 até hoje em dia. Normalmente, a gente costuma dizer que é um gráfico um pouco com uma média, né, de pessoas que vêm e vivem no Brasil, e nos anos 70, 80, 2010, tem uns picos, assim, de mais vindas, e os demógrafos, eles acabam explicando que são devido a fatores como fatores econômicos, fatores antissemitismo,
violência no Brasil. Então, todos esses são os fatores que incentivam, né, os judeus a virem para Israel. Eu sou da parte de história e eu trabalho com uma outra metodologia, que é a metodologia da história oral e narrativas de vida, né? Então, com certeza, as pessoas, quando chegam e tomam a decisão de fazer aliá, elas falam que são sionistas. E verdade, na maioria são sionistas. Para viver nesse país, precisa acreditar nisso, né? Mas o sionismo pode ser interpretado de diferentes formas. Então, isso é interessante quando a gente vai e começa a entrevistar e conhecer a história das pessoas. Então, os primeiros brasileiros que chegaram no país, eles chegaram como voluntários na Guerra da Independência, ainda chegaram de navio e tudo. Tem alguns casos de brasileiros que chegaram assim para se voluntariar ou para viver mesmo no país. Esse é um dos casos, Cori Braga. Eu quero dizer que esse material de documentos foi... Eu recebi esses documentos através do arquivo do Dror, que é um arquivo muito grande, que ele está totalmente acessível online, de um grupo de brasileiros que vivem em Israel, que eles estão fazendo, né, todo esse trabalho de arquivo e documentos, que serve também como uma base para qualquer tipo de trabalho que a gente faz ou pesquisa sobre isso. Então, esse rapaz, Cori Braga, nem era judeu, de família cristã no Brasil, estudava no Recife, ele chegou como voluntário em Israel. Em Israel, a gente recebe muitos voluntários brasileiros, eu mesmo conheci 2 semanas atrás, e ele acabou gostando do país e ficou. E em 1981 ele entrou no exército, pediu para servir na infantaria e acabou caindo, né? Aqui a gente fala que os soldados caem. Então ele morreu durante o seu serviço militar no deserto da Judeia. Então é um exemplo de um brasileiro, nesse caso que não era nem judeu, que acabou falecendo no exército. Existem outros casos como este, pelo menos 10, 12, não são muitos, mas o número de brasileiros também não é muito grande aqui em Israel. Eu não vou trazer todos os casos, porque eu quero contar um pouco mais do que como a gente está vivendo aqui. Essa senhora, a Sônia, eu entrevistei ela... Eu acho que 2023, eu acho que faz uns 4, 5 anos, foi no meio da época da pandemia. Ela morava no Kibbutz Gash, ou mora no Kibbutz Gash, e ela me contou que ela chegou em Israel pelo Hashomer Hatzair, mas ela não era de nenhum tipo de movimento juvenil, ela vivia no Maranhão na época, e contou a história de como ela e a irmã vieram de navio e tal, e ela acabou estando presente, lutando na Batalha do Negba. Negba eu acho que é um kibbutz perto de Ashkelon, na parte sul do país. E ela contando assim a história dela e toda emocionada, e ela falava assim, era meu sonho viver aqui. E ela não tinha nem pensado em viver aqui. Ela veio como voluntária na Guerra da Independência, e tinha prestado para entrar, para começar a estudar os seus estudos de medicina, e tinha pensado em voltar, né, para começar os estudos, e no final ela acabou se apaixonando pelo país. Ela disse que toda vez que ela chegava em Jerusalém, ela achava que era o lugar dela, toda essa emoção que ela tinha de estar vivendo aqui, e ela acabou ficando. Eu não sei, não tirei a foto, mas atrás tem toda a família dela, os filhos e netos e tal. E cada vez que eu perguntava para ela, mas
como você se sentia em Israel quando você chegou? Aí ela falou assim, eu estou tão emocionada, parece que eu estou vivendo isso de novo, né? Então, como a gente falou, ela veio pelo sionismo dela, né? Para lutar, para ter um país... de judeus que fala a língua hebraica, né, como foi comentado antes pelo Gabriel, mas a explicação dela e a história de vida dela dá para entender outras coisas, tem outros contextos e subtextos quando a gente começa a analisar esses depoimentos através da história oral, que não fica só numa categoria sionismo, né? Assim diz uma das pesquisadoras, que a coisa mais importante, que a verdade está nas histórias dessas vidas, né? Eu acho que quando a gente começa a entender um pouco mais cada um, é um mundo que se abre, é um livro que se abre, que é muito bonito conhecer essa história. Drasticamente, passando para o que a gente está vivendo, que também tem histórias e narrativas de vidas de brasileiros. Então, ontem, 7 de novembro, a gente começou, foi um dia horrível, eu pensei que eu não ia ter nem condições de estar aqui nessa conferência com vocês, porque foi um mês, né, do que aconteceu naquele sábado negro, que pegou todo mundo despreparado, era o último dia da festa de Sukkot, todo mês foi só festas, e festas aqui é muita alegria, e família se encontra, e comida, e passeios e tudo, e de repente começa o que começou. Eu, quando comecei a ver as notícias nesse dia, no sábado de manhã, quando eu acordei, eu não acreditei. Eu falei assim, não pode ser. Eu até escrevi, não, isso é fake news, não é verdade, né? Porque estava todo mundo assim, despreparado, e ficamos um pouquinho em estado de choque. O que foi que aconteceu? Então, aqui vocês podem ver o mapa da parte do sul do país. Vocês veem onde que é a faixa de Gaza, o que está assim em vermelho é onde é que tem o muro, e a parte amarela foram os lugares que estavam sob controle do Hamas. Naquele dia, naquele sábado, demorou porque era feriado e fim de semana, muitos soldados estavam em casa, demorou algumas horas para o exército, né, poder enviar as forças e começar não sei nem explicar, ter noção do que estava acontecendo, né? Mas essas são as cidades que mais sofreram: Ofakim, Netivot, Sderot, Ashkelon. Be'eri é um kibbutz, e do lado de Be'eri tem outros mais kibbutzim que sofreram muito esse ataque, né? Eu digo sofreram, vocês logo vão ver. O que nós dissemos, então, eu não vou entrar em detalhes, porque se vocês quiserem, vocês podem. Eu posso passar mais depois alguns links de relatos, né, que foram traduzidos para o português. Mas o que a gente está sofrendo não é uma guerra, sim, com certeza, mas é uma guerra com terroristas, não é um país, né? Porque a gente compara o Hamas com o ISIS devido às atrocidades que eles cometeram e ainda estão cometendo. Assim diz o nosso embaixador de Israel nas Nações Unidas, né? Esta guerra não é uma guerra contra os palestinos, porque eu acho que sim, qualquer um tem vontade que aqui em Israel, no Oriente Médio, tenha um tratado de paz e que a gente possa viver num país que tenha segurança, né? Porque nesse momento a gente está vivendo uma instabilidade muito grande. Então, a guerra não é contra os palestinos, a guerra é contra esse grupo terrorista, porque a maneira que eles atingiram o país e ainda estão atingindo o país são ataques terroristas.
Nesse mesmo dia, nesse sábado mesmo, o exército israelense ele convocou mais de 360 mil reservistas. Mas você anda hoje na rua, cada 3 pessoas, um está vestido com o uniforme do exército e carregando, 5 minutos, eu vou correr, e está carregando uma arma. E entre esses terroristas, entre esses soldados, existem soldados brasileiros, ou de origem brasileira, né, filhos de brasileiros, inclusive a Carolina Mendes, que ela já tem 20 anos e foi convocada, né, para ir para o exército. Eu vou passar rapidinho. Só para vocês terem noção do que está acontecendo, o kibbutz Nir Oz, que fica perto de Beeri, a população dele era de 450 pessoas, hoje em dia é de 190. A gente não sabe direito quantas pessoas foram brutalmente assassinadas e quantas estão desaparecidas e quantas pessoas ainda não foram identificadas, né? Desaparecidas quer dizer que eles não foram identificados e tem os sequestrados. Vou passar isso rapidinho. Eu queria falar sobre o que aconteceu na festa. Teve uma festa muito grande em Reim, muito perto da fronteira, e muitos jovens, e uma coisa horrível aconteceu lá. E entre esses jovens que foram assassinados, a Bruna, que é uma brasileira, ela foi assassinada também, né? E então, uma pessoa postou no Facebook, eu acho, que ela era Olá Hadashá, e que ela vivia só com a mãe e com a irmã, e que eles tinham receio que não tivessem 10 homens para poder fazer a reza, né? E nisso, na foto de baixo, vocês podem ver, 1.000 pessoas apareceram no cemitério naquele dia de noite para acompanhar a mãe dela e a irmã, e também para dar respeito à Bruna, né? Então, isso é um pouco assim da sociedade israelense. Eu vou passar rapidinho. A gente tem essa questão, Bring Them Home Now, dos nossos sequestrados. Acho que há uma semana fizeram um ato de solidariedade com eles em Jerusalém, agora está em Tel Aviv, que eram as camas vazias dessas crianças e pessoas que estavam, que foram sequestradas, principalmente do kibbutz Nir Oz, daquele kibbutz que tinha 450 pessoas e agora tem 190. Como nós estamos? Essa é outra foto das camas vazias. Como estamos? O país está em estado de choque, em trauma, né? Eu sou voluntária nessa ONG, que é Iran, que a gente dá um pronto-socorro emocional. Não somos, né, psicólogos nem nada, mas a gente recebe uma capacitação para isso. No primeiro dia da guerra, estavam pedindo uma pessoa que falasse português, então eu atendi. Teve várias pessoas que morreram, teve 4 brasileiros que morreram nessa festa. Então, eu estava atendendo nessa ONG e pediram para atender uma pessoa que falava português. Era um jovem do Brasil, não judeu, que queria saber como que ele podia vir para cá se voluntariar no exército, né? Então, eu volto no começo da minha fala, como as pessoas se identificam e querem vir para Israel para ajudar. Tem também muito trabalho voluntário na agricultura. Eu sei que eu tenho mais 2, 3 minutinhos, eu vou falar rapidinho, porque isso é importante. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre eu comecei a falar com os brasileiros que vêm para Israel e do que está acontecendo em Israel. Agora eu queria falar o que acontece em Israel, como isso reflete no Brasil, né?
Segundo um historiador, Shimon Herman, a gente precisa pesquisar o povo judeu dentro do contexto global, a partir de uma perspectiva histórica comparativa e dentro do contexto da sociedade, cultura do país receptivo. Então, a gente vê que no Brasil, apesar, já falo, a gente vê muitos atos de solidariedade. Tem esse ato de solidariedade que aconteceu na cidade de São Paulo, eu acho que foi ontem mesmo, na praia de Copacabana, né, que foi organizado por um grupo de não-judeus, um grupo de evangélicos que fizeram esse evento, né. Então, a gente encontra solidariedade no mundo, com a questão dessa guerra, mas também encontramos muito antissemitismo, né. E isso me leva a pensar que tudo o que acontece aqui reflete, não só no Brasil, reflete em todo o mundo, né? E é uma questão que eu não tenho uma resposta, mas é uma via de duas mãos, não? A comunidade judaica tem um compromisso com Israel, e Israel também tem um compromisso com a comunidade judaica. Eu acho que é um elo que existe, e assim, unidos, nós somos mais fortes. Obrigada. Muito obrigado, Debbie. Muita força para você, para todos os que você conhece. É impressionante te ouvir, né? Obrigada. Eu vou passar agora, então, a palavra para Caroline Mello, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E a Caroline tem a fala dela, ela tem como título Delinquentes na Política, Contos Tristes e a Gestão do Estigma no Estudo sobre os Panteras Negras de Israel. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu sou graduada em História pela Universidade Federal Fluminense e hoje, atualmente, eu sou mestranda em Sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como você falou. Eu sou orientada pela professora Bila Sorge. Então, como você disse, a comunicação que eu vou fazer aqui hoje é de título Delinquentes na Política, Contos Tristes e a Gestão do Estigma no Estudo sobre as Panteras Negras. Esse trabalho ele foi pensado durante uma disciplina de Violência, Moral e Teoria Sociológica do curso de mestrado, e esses apontamentos e perspectivas que eu trago aqui, eles estarão presentes na minha dissertação, embora as questões específicas não sejam o foco da pesquisa no momento. Bom, eu proponho, então, uma análise, né, do movimento dos Panteras Negras de Israel, um movimento conduzido por jovens judeus mizrahim, na década de 70, majoritariamente filhos da imigração marroquina e iraquiana, que durante o período se manifestaram em busca de reconhecimento, representação e contra a discriminação étnica em Israel. Bom, o movimento teve duas fases, a fase dos protestos, de 1971 a 1973, e a fase da política formal, que foi de 73 a 77. Durante a minha pesquisa de mestrado, tenho focado na primeira fase, então na fase dos protestos, que é também o período cronológico que eu vou abordar aqui durante a minha fala. Bom, o movimento dos Panteras, ele buscou denunciar a escassez de recursos destinados às comunidades de imigrantes do norte africano e do Oriente Médio, durante a década de 70, a partir da percepção de que as políticas de bem-estar social em Israel eram direcionadas majoritariamente ao grupo de imigrantes judeus ashkenazim. Então, as reivindicações principalmente pautavam moradia, alimentação, educação e por aí vai. Bom, eles chamavam, então, a reivindicação econômica, né, de classe, as reivindicações étnicas como condicionantes primeiras dessa posição econômica. Então, eu acabo tratando eles como, os judeus mizrahim, como uma etnoclasse, como eu vou tratar aqui ao longo do texto. Bom, para essa comunicação, eu vou mobilizar os debates sobre accountability, politização dos desvios, delinquência e estigmatização desses judeus mizrahim, e eu busco apresentar o movimento dos Panteras Negras e trabalhar com narrativas que foram mobilizadas e utilizadas para estigmatizá-los. Ou seja, principalmente de que eles não deveriam ser autorizados a se envolverem em atividades políticas em razão dos seus antecedentes criminais.
E ainda eu busco abordar os tipos de justificativa, sejam elas individuais e coletivas, que esses jovens delinquentes forneceram durante as suas ações. Bom, eu parto do princípio de que os panteras israelenses eles foram levados a defender não apenas os seus princípios, ideais e a plataforma política em busca de seus objetivos, mas também a própria credibilidade e espaço de direito no debate político israelense da década de 70. Então, através de entrevistas, relatórios de reuniões e materiais produzidos pelos Panterim, aí principalmente boletins, cartazes e principalmente panfletos, no caso, eu abordo essas questões. Bom, ao que cabe, né, a análise dos Panteras Negras, dentro do que eu me proponho aqui, duas faces da produção do estigma são resgatadas, e aqui eu mobilizo tanto Goffman quanto Becker. A primeira são os estigmas tribais de raça, nação e religião, e aí esses estigmas que podem, né, ser transmitidos através da linhagem familiar e contaminar por igual todos os membros de uma determinada família, por exemplo, como uma imperfeição original, e abordo da forma de que esses membros dos Panteras Negras eles foram contaminados justamente também por esses estigmas, né? Então, esses jovens judeus que fizeram parte dos Panteras, eles faziam parte da segunda geração de imigrantes do norte da África e do Oriente Médio, e se depararam com uma Israel profundamente diferente daquela oferecida aos judeus que migraram da Europa e América do Norte, como pautavam em suas reivindicações. Então, esses judeus eles passam por pressões culturais, econômicas, linguísticas, geopolíticas, discursivas e também de um ambiente secularizado, que foi a sociedade israelense nesse momento. E, nesse sentido, eu construo essa coletividade enquanto uma coletividade plural, culturalmente diversa, que foi inserido em um funil cultural de progresso que os projetava como israelenses, né? Como, enfim, todos os outros judeus imigrantes de Israel, né? Nessa política aí do melting pot dos políticos e ideólogos israelenses. Essa identidade israelense, apresentada como neutra, como de fato israelense, era codificada a partir da influência dos veteranos ashkenazim, que ocupavam posições de poder nas mais diversas esferas, e essa coletividade de imigrantes do norte africano e Oriente Médio teria sido adicionada numa sociedade já idealizada e amplamente identificados como grupos étnicos. Então, a partir das demandas dos Panteras, a gente consegue identificar que eles criticavam, né, que teriam salários mais baixos, níveis educacionais extremamente inferiores, moradias precárias, residências em áreas periféricas, seja no deserto ou nas fronteiras, o afastamento dos espaços políticos e a percepção e construção deles como, de fato, um grupo particular, um grupo étnico diferenciado e culturalmente marginal. Bom, a segunda face desse processo de estigmatização seria a associação dos Panteras a uma identidade deteriorada, fruto da ação do crime. Então, o passado composto por ações de delinquência foi uma arma central de desqualificação do grupo durante esse início da década de 70, no que era defendido que esses jovens não deveriam ser autorizados a se envolver em atividades políticas em razão dos antecedentes criminais. E aí, o movimento dos Panteras Negras, importante contextualizar, surgiu no bairro de Musrara, em Jerusalém, que entre 1948 e 67 ficava ali na fronteira com o reino da Jordânia, então era um bairro completamente liminar, que a ação do Estado era principalmente através da presença dos soldados. Bom, e durante o período, Musrara era considerada um grande centro do crime em Jerusalém, né? Eu trago aqui a figura do Reuven Abergel. Ele é um dos membros líderes dos Panteras. Eu conheci, entrevistei em Israel em 2022. O Abergel, ele ficou preso por muitos anos. Ele era considerado, ele foi, né, um líder de gangue. Ele conta que ele foi um líder de gangue e conta que também aprendeu a liderar os Panteras na rua, né? Então, ele defende que a sua posição de liderança deve-se muito também à sua posição anterior como um líder de gangue, líder das ruas. E conta que aprendeu, por exemplo, o hebraico na prisão, né? Então, também tem a experiência de que outros membros do grupo passaram por escolas reformatórias, né? As instituições para delinquentes juvenis, que como eram chamadas durante o período, e sendo uma das demandas dos Panteras era o fim dessas instituições de delinquência juvenil
E a partir disso, seguindo, eu passo a identificar dentro dos discursos dos Panteras, né, a politização desses desvios. Então, as explicações pessoais e coletivas que são dadas, né, o ato de dar satisfação, ele é também pautado ao longo da pesquisa, e eu trabalho com 2 subcategorias, dentro das categorias maiores de dar desculpa e se justificar. Então, você tem aí a mobilização, por exemplo, de bodes expiatórios, a condenação dos condenadores, e, além disso, eu trabalho com uma justificativa central, que seria os contos tristes. Então, um conjunto de fatos, né, uma narrativa que explica o estado atual do sujeito como um modelo mais dramático do processo de reconstrução da biografia do indivíduo. Então, durante a ação das Panteras Negras, né, e aqui eu estou centrando nos primeiros anos, na fase dos protestos, a constante relação dos membros dos grupos com o passado delinquente e a pressuposição de que seus pares deveriam ser gerenciados da mesma forma, né, por apresentar, por exemplo, potencialidade de ação, ele aponta para uma manutenção das identidades a partir da associação entre os Mizrahim, ou entre os Panteras, e a delinquência, né, como uma sinalização do desvio a priori desse. Isso é bem retratado durante o primeiro protesto dos Panteras em Jerusalém, né? Os membros fundadores dos Panteras não participaram do seu primeiro protesto porque foram todos presos anterior ao protesto de fato. 2 dias antes eles foram presos, não participaram. Então, o primeiro protesto dos Panteras, ele foi... enfim, quem participou foram familiares, vizinhos, estudantes, e não, de fato, os seus idealizadores. Nesse evento, né, durante esse primeiro protesto, um alto comissário da polícia chegou a explicar a decisão, né? A polícia temia a violência, mas, além disso, temia a erupção da questão étnica em Israel. Então, é uma questão que já achavam, né, que estava sedimentada, não viria à tona, veio à tona com os Panteras Negras de Israel e com protestos menores aí ao longo das 2 primeiras décadas que se desencadearam, né, na ocorrência dos Panteras Negras. Então, ao contrário do que se era esperado também, os Panteras, eles não negavam o seu passado delinquente, mas anunciavam abertamente, tentando dar publicidade mesmo aos seus contos tristes, né, às suas histórias de vidas, junto de outros mecanismos de justificativa para negar, muitas vezes, a responsabilidade pelos seus atos passados. Então, a divulgação desse passado delinquente, a autodivulgação, né, ele era acoplado à defesa de que eles foram vítimas de circunstâncias sociais, né? Então, eles transferiam a culpa para o governo israelense e realmente falavam, né, que o crime originário seria o crime do governo, e por isso eles não precisariam ser responsabilizados. Então, eles não negavam, mas também passavam essa culpa, né? E aí, seja pelo protesto em favor, né, do acesso à oportunidade, que eles foram negados constantemente, seja pela justificativa dessa identidade deteriorada pela associação dos crimes, os Panteras, eles agem na tentativa de superar esses estigmas, né, disputando os espaços políticos. Para encerrar, eu argumento que os Panteras, eles agiram primeiro em defesa, né, da sua credibilidade e, ao mesmo tempo, em que acusavam os acusadores, né? Então, desde o início do movimento, o governo e a polícia, eles adotaram a atitude que condicionou as ações futuras dos Panteras, né, que foi que a posse de um registro criminal era motivo suficiente para ser impedido de adentrar plenamente na atividade política. Então, os Panteras, eles não negavam seu passado delinquente, mas contestavam a relevância para o presente. Por fim, esse deslocamento, né, do foco do movimento Pantera para as histórias individuais, né, e a questão identitária voltada à delinquência, ela foi mobilizada como uma ferramenta do governo para deslegitimar o grupo. Então, por exemplo, as suas demandas eram ouvidas, eram reconhecidas, porém, o grupo, a representação, né, como um grupo político, ele não foi reconhecido em Israel. E os sujeitos que fizeram parte continuaram na marginalidade da política israelense por um certo período. A estigmatização, então, dos Panteras, e de certa forma, né, que se alastra para as comunidades Mizrahi como um todo, funcionam como um meio de controle social, né, que atuam direto ou indiretamente, e também deliberadamente ou não, no afastamento desses grupos minorizados das diversas vias de competição nessa sociedade israelense da década de 70.
Bom, acho que é isso que eu queria comunicar com esse trabalho desenvolvido dentro desse escopo que eu me propus aqui a apresentar. Agradeço muito pela atenção e por esse espaço. Muito obrigado, Caroline. Você está na Ilha do Fundão ou você está em outro lugar? Não, estou em outro lugar. Estou no trabalho. Ok. Eu vou passar agora, então, a palavra, quarto apresentador, Carlos Alberto Póvoa. O título da apresentação do Carlos é a produção do território israelense por meio das Aliot, dos Olim brasileiros. O Carlos, ele é da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e também da Universidade Federal de Uberaba. Olá, boa tarde a todos, muito obrigado. Carlos, você é o que faz o percurso no Bom Retiro, aqui em São Paulo, não? Sim, eu fiz um tempo esse percurso, ainda quando era Casa da Cultura Judaica, sobre a coordenação da Morá Cecília Ben Davi. Depois que passou a Unibis, aí não houve mais o percurso, aí deixou de existir. Mas enquanto estava sob a coordenação da Morá Cecília Ben Davi, eu fiz durante uns 3 anos esse percurso, e com o tempo fomos desenvolvendo técnicas de entendimento territorial da organização do espaço judaico do Bom Retiro. Mas, infelizmente, nós não continuamos com ele. Ok. Bom, inicialmente, gostaria de agradecer ao idealizador e aos organizadores do evento. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse evento muito bom, interessante, de apresentarmos os nossos pensamentos, pesquisas e trabalhos. O que eu tenho a falar está relacionado com o projeto Brasileiros em Israel, Memórias e Diversidades, que está sob a coordenação da professora doutora Adriane Russ, que mais cedo teve a sua apresentação e está presente aí online. E tenho também a oportunidade de trabalhar de forma colaborativa com a professora Débora Raimovich, e eu, né, dentro dessa parte, como colaborador também. Dentro das análises que foram desenvolvidas nesse projeto, primeiramente foi entender a organização do espaço dos brasileiros em Israel. Porque, com base no Simpósio Internacional de Imigração, Nação, Lugar, Dinâmica Territoriais, que foi um evento organizado no ano 2000 pelo Departamento de Geografia da USP, sob a coordenação desse evento de Dieter Heidemann, que é o professor da cadeira de imigração da USP, nós entendemos que o estrangeiro, o imigrante, quando chega a um território, a primeira coisa, ele tem que se organizar dentro do espaço e aí quebrar choques culturais, dificuldades culturais, financeiras, no sentido de se adequar à realidade que ele está vivendo. E, no caso dos judeus, isso é diferente, porque existe por trás uma organização que facilita essa inserção desse, entre aspas, indivíduo no meio geográfico territorial. Né? Por favor, Adriana, mais um slide, passa o slide, mais um, por favor. Esses mapas foram apresentados segundo as entrevistas realizadas por 330 pessoas voluntárias que se dispuseram a falar e a contar sobre a sua saída do Brasil para Israel. Então, ela vai por décadas, né? Ela vai desde a década de 50 até a década de 2000. E nesse gráfico, por favor, Dana, se tu puder chegar no gráfico do setor, o último, redondinho, esse aí. Se a gente puder perceber, a gente vai entender que a maioria dessas aliotes, desses Olim, saíram, então, da região sudeste, principalmente de São Paulo, que é o azul claro, e o laranja, que seria o Rio de Janeiro. As outras demais áreas da Federação Brasileira estão aí todas espremidinhas, talvez traços insignificantes dessa sua trajetória para Israel. Porque a gente entendeu que a maioria da comunidade, ou a comunidade da sua totalidade, ou a maioria dos judeus se organizam nas áreas urbanas, principalmente nas metrópoles,
São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essa saída, ela faz com que, então, há um destaque para a região sudeste, né? E aí, principalmente, o estado de São Paulo, que leva toda essa coordenação dessa população que leva a organizar para o estado de São Paulo. É interessante ressaltar que essa mudança ela leva consigo um aspecto regional. Né? Se nós olharmos as características aí de São Paulo e com outros judeus que estão aí ligados, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná, por exemplo, há uma divisão regional brasileira. Mas quando se encontra em território israelense, aonde você tem um território comum à brasilidade, essas diferenças, vamos dizer assim, culturais, regionais, elas desaparecem. E aí tudo se soma à questão da brasilidade, do brasileiro, a cultura brasileira, e não mais a cultura paranaense, a cultura nordestina. Então, é interessante, segundo essas observações, e também baseado nos livros Olhares Geográficos, Modos de Viver e Viver o Espaço, né, de Inácio Castro, a gente percebe que toda essa organização do espaço se dá por uma construção da identidade que nós chamamos de territorialidade. Então, o primeiro momento que nós entendemos nessas entrevistas foi que todos eles estavam preocupados nessa territorialidade, da identidade brasileira dentro desse espaço. Mais um, por favor. Aí nós percebemos. Então, quais foram os entrevistados? Quem foram os voluntários? Então, nós temos uma maioria feminina, que respondeu ao questionamento, e uma minoria, né, um pouco menor, um número de homens masculinos. Isso também cabe ressaltar, né, que as mulheres se dispõem a falar mais, a expor mais a questão do que os próprios homens em relação às pesquisas, né, no sentido dessa organização territorial. Não que eles sejam minoria, mas sim que um voluntariado maior da pesquisa se mostrou em relação às mulheres. Mais um, por favor. E aí, qual foi a década da LIA ressaltada nesse período aí? Nós percebemos que a maior década foi, então, em torno do ano, né, de 2010 a 2019. E a gente percebe claramente que, nesse período, tá, um pico foi muito alto, decorrente a quê? Né? Então, a gente tem que buscar essa decorrência relacionada à causa da imigração. Se você chegar e perguntar a um imigrante por que ele imigrou, né, para Israel, porque ele fez aliar, ele dificilmente, repito, dificilmente vai responder por questões econômicas. Ele não vai falar isso. Ele vai falar por uma questão de identidade, por uma questão de religiosidade, uma questão de uma série de coisas. Segundo Robert Kursk, né, que é um alemão que trabalhou e pesquisou durante muitos anos de sua vida acadêmica a questão da imigração na Alemanha e para a Alemanha, ele identifica que essa mobilidade internacional se dá meramente, exclusivamente por questões econômicas. Obviamente, vivemos no mundo capitalista, onde as buscas de contemplações econômicas são mais necessárias, uma qualidade de vida melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, enfim, uma série de retalhos que levam, então, a um conjunto de um todo para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Mas se você perguntar aos entrevistados por que fizeram aliar, eles não vão falar para você. Não, fizemos por uma questão econômica. Né? Talvez seja uma vaidade, uma vergonha de contar isso, não sei por quê. Então, mas sempre está relacionado com a questão da identidade. A questão de eu tenho um filho, eu tenho um primo, eu tenho uma nora, eu tenho um cunhado, né? Que está relacionado à questão da ida, né, dessa aliada, por exemplo, de São Paulo, qualquer lugar do Brasil, para Israel. Tá? Então, isso também é um processo relevante a gente entender, né, por que não se fala dessa questão econômica. Tá? Mais um, por favor. E aí a década de nascimento. Então, percebe-se que a maioria das pessoas que imigraram, né, estão aí até nos anos de 1960. Então, na década de 50 e 60, foi o maior número de pessoas que fizeram a aliar, né, a idade das pessoas. Então, percebe que são pessoas mais velhas, que chegaram para um momento mais diferenciado, né, num período que se estava realmente Israel passando por uma conturbação de guerras, né, da sua estruturação territorial, mas foi quando o número de voluntariados, por uma questão sionista, chegaram, então, a Israel aí nesse período. Depois houve uma diminuição
dessas datas de nascimento, ou seja, as pessoas mais jovens, né, imigraram um pouco menos. Por favor. Dentro da questão do Estado Civil, a maioria dos Olim são casados, né? Então já vão com a família. Então já está estruturado, então já tem toda uma estrutura. Se vai com a família, já leva consigo um princípio cultural, vamos dizer assim, territorial com elas. Então, quando se organiza no território, por meio de comunidades culturais ou étnicas, isso tudo fortalece, porque o vínculo familiar é muito maior. E essas famílias vão se formando com outras famílias, fortalecendo o uso desse território. Então, a territorialidade, o meio técnico, científico, informacional, que é o que estrutura toda uma vida hoje moderna, dentro das questões da internet, as questões de trabalho, questões da universidade, é um modo de vida, vamos dizer assim, né, mais dinâmico que a tecnologia nos dá hoje, a praticidade de vida, isso leva a gente a entender que, por causa dessas mobilidades de famílias, o número de pessoas que formam as comunidades tende a ser muito mais organizadas do que as pessoas que não têm, às vezes, compromisso familiar, ou seja, são solteiras que vão, né, e que estão ali procurando, talvez, o seu lugar. Mas o processo já, né, de casados e familiares reestrutura muito mais a necessidade do contato com outras pessoas da mesma cultura. Mais um, por favor, Adriana. A escolaridade. Quem migra para Israel geralmente tem ensino superior. Então, Israel recebe uma mão de obra altamente qualificada. Não é como para os Estados Unidos, uma imigração para os Estados Unidos, que chega a pessoas que não têm, às vezes, qualificação universitária. E, às vezes, em sua maioria, tem a formação do ensino médio. Isso acontece para Portugal, isso acontece para a Europa, para a Itália, isso acontece na Inglaterra, Londres. Tá? Mas esse fato de Israel receber mais pessoas com ensino superior, ele é repetido também no Japão, com os decassegues, e quando imigra para o Japão buscando qualidade de vida e trabalho, o Japão, como nação, como Estado, ela faz um alastro ali, ela exige, mais ou menos, entre aspas, que a pessoa tenha uma qualificação universitária, para que ela possa se encaixar dentro, né, da sociedade, dentro do processo exigido, né, para que ela possa emigrar. Então, Israel ela recebe essas pessoas, pode ver aí, com pós-graduação e com graduação. Com isso, são pessoas economicamente ativas, que a gente chama de PEA, população economicamente ativa, né? Que às vezes no Brasil são destinadas como PNEA, que é população não economicamente ativa. Pessoas que estão fora do mercado de trabalho, ou que não se adequam a alguma coisa, e que às vezes, né, pode talvez se encontrar em Israel. Mas isso vai variar muito, porque eu estava fazendo mais novas pesquisas, olhando junto com os dados do grupo, né? A gente tem que observar que existe ali uma interação, principalmente, do hebraico. Quem não fala o hebraico não consegue facilidade dentro do mercado, mas que são pessoas que têm economicamente ativas. Aí já entra na questão também de reconhecimento de diploma, juramentar o diploma, uma série de coisas, né? Mais um, por favor. Aí também o seu trabalho no Brasil está relacionado, que você faz em Israel, com estava no Brasil? Não. Então a maioria mudou de setor de trabalho também, né? Então você pode ver que a porcentagem é altíssima das pessoas que não estão vinculadas aos trabalhos aqui no Brasil. E aí se colocam de explorar novas áreas de trabalho. Mais um, por favor. Aí são as cidades onde estão concentradas a maior população, né? E se a gente observar, por favor, passa mais um, eu dividi o Israel por áreas de distrito. Então, Jerusalém, mais um. O distrito de Haifa, mais um. O distrito de Yehudá, Shomron, também, mais um. E o distrito de Tel Aviv são as áreas com maior concentração de brasileiros, aonde eles estão localizados no centro-norte do país, tá? Aonde estão as grandes comunidades, as grandes territorialidades, os grandes eventos de brasileiros. Ok? Mais um. Na faixa também do Distrito Norte encontramos uma população, assim como, mais um. Na faixa central, acaba tendo a segunda parte da população. E a parte sul, ela tem uma população um pouco menor.
tá? Por causa do clima, por causa do calor, uma série de coisas que faz a população ir mais buscar o norte. Mesmo a agência judaica mandando para o sul, muitos acabam migrando para o norte, né? E acabam criando uma comunidade mais resistente, mais forte. Mais um? Aqui são também, já falei sobre a questão da década LIA, e todos, né, olhando no Distrito 4, a maior parte da LIA concentra-se nas áreas urbanas. Então, a maior parte dos judeus que saem do Brasil para fazer o processo de Olim, ser Olim em Israel, são urbanos. Tá? Mais um? A religião, aí cada um se classifica como quer, judaísmo laico, judaísmo sei lá o quê, cada um começa a criar, né, católico, espírita, né, judaísmo, né, conservador, judaísmo secular, enfim, cada um dá o nome que quer, mas a maioria concentra-se na região de Tel Aviv. Tá? Mais um? E aí é isso. Ok, obrigado. Muito obrigado, Carlos Alberto. Agora vamos então para o último participante da mesa, História Concisa da Dança Israeli, que vai apresentar é Fernando Davidovich, ele é da Universidade Federal de Sergipe. Você é originário de Sergipe ou de aqui? Não, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou concursado lá na universidade. Né? Professor? Isso, sou professor no curso de licenciatura em dança lá. Né? Quando posso dar o start aqui? Pode começar, Fernando. Certo, então vou aqui no meu cronômetro. Vocês estão me escutando bem? Perfeitamente. Ok. Bem, né, como eu estava falando, né, aí com o professor Gabriel Steinberg, sou da Universidade Federal de Sergipe, eu sou pesquisador, né, há alguns anos eu já venho investindo na pesquisa sobre dança israeli, né, que é um campo ainda nada desbravado dentro do ambiente acadêmico do Brasil, então eu estou me aventurando nessa força-tarefa, nessa empreitada, né? Não havia até então absolutamente nada antes, né? Antes de eu começar a fazer as minhas produções. Então, espero, né, agradeço aí o evento, ao congresso, a oportunidade de trazer esse tema e, né, ter as devidas publicações que vão servir para o público, praticantes da dança israeli, professores, alunos. Por isso eu trouxe esse tema, História Concisa da Dança Israeli, que é um material que eu me proponho que seja de utilidade informativa para que, né, toda essa comunidade dançante, e não dançantes também curiosos. Né? Então, né, para começar, falar de dança israeli, é importante elucidar que não se trata de uma dança arcaica, dos tempos bíblicos, como muitos pensam ser. Né? É uma dança que é uma forma de expressão cultural de dança que emergiu junto com o advento do movimento sionista. Então, ela é recente. Né? Essa dança, né, os historiadores, né, dividem etapas de evolução da dança israeli. Né? O primeiro momento, né, foram das primeiras aliot, né, primeira, segunda e terceira, lá até no finalzinho do século XIX até o início dos anos 20, de 1920. Né? E essas primeiras aliot, elas vieram, né, tipo, de lugares como Romênia, Rússia e Polônia, né, por causa dos pogroms nessas regiões. Né? E eram, né, pessoas que vinham habitar o ambiente do kibbutz. Né? E naquele ambiente, né, como teve aí esqueci o nome, que estava falando sobre foi o próprio professor aí, né, que falou sobre o hebraico.
né? As pessoas não falavam hebraico ainda no ambiente do kibbutz, né? Então, a dança naquele ambiente era um momento de integração, de comunicação entre aquela comunidade, né? E cada grupo de imigrantes, né, executava a dança da sua maneira, como eles faziam em seus países de origem, né? Que esses imigrantes vieram de, né? Então, esse ato de dançar eles ali, de interagir, mesmo sem falar o idioma, né? Com o tempo, ele foi começando a criar uma certa configuração embrionária do que hoje se constitui como o Ahora, né? Que é um gênero de dança israeli com influências romenas, russas e da Polônia. É um estilo híbrido, né, Ahora, e que se identifica como um estilo nacional de dança de Israel, assim como o samba no Brasil, né, que combina elementos africanos com portugueses e tem, então, um gênero próprio aqui. Entre os anos de 1924 e 1943, né, ocorreram a quarta e quinta Aliot, né, que é considerado o segundo momento do trajeto evolutivo da dança israelita. Né, os judeus que chegaram da quarta Aliá vieram basicamente todos da Polônia, e os da quinta vieram de diferentes países da Europa, fugindo do nazismo. Né? Os que vieram na Aliá Beit, ou Aliá ilegal, chegaram em Israel de forma clandestina, tanto por terra quanto por mar, né? Por causa das proibições impostas pelos ingleses, né? Na época, para a imigração daquele território. Esse período é quando começam a surgir pessoas interessadas pelas práticas de danças populares, né? Pessoas que se interessavam em olhar a dança de uma forma mais reflexiva, fazendo estudos etnográficos, antropológicos, ou do corpo, pessoas que vinham da área da educação física também, né? E então tinham um ímpeto de trabalhar de forma mais profissional com aquilo, né? Então começaram a olhar bem esse grupo. Ele acabou sendo organizador de festivais e eventos de dança israelita, né? E as pessoas desse grupo começaram, então, a elaborar para essas coreografias de roda, né, para esse tipo de manifestação cultural, né, de se dançar em roda, começaram a criar coreografias específicas para músicas específicas, né, eram coreógrafos. Né? Importante ressaltar que o ato de se dançar em roda, né, no ambiente kibutziano, ele traz uma conotação, né, muito forte de união de todos ali, né, unidos por uma mesma causa, que é a construção do Estado judaico, de dando força um para o outro, de estar naquela situação complicada, naquele tipo de ambiente de pântano que era, né, a vegetação ali na época, as pessoas morriam de malária e tudo, e que estava todo mundo assim de igual para igual, na mesma situação. Então, a conotação de se dançar em roda que surgiu no ambiente do kibbutz veio com esse aspecto muito forte, né, comunitário kibutziano. E assim, voltando então esses coreógrafos começaram a criar coreografias estruturadas, e é nessa proposta que começa a surgir o que hoje se reconhece como o Arkadá, que resumidamente pode ser definida como bailes de dança israeli, que juntam pessoas para dançarem uma série de coreografias, né, que em sua maioria são executadas em círculo, tem algumas em formato de fileiras também. O que difere a Arkadá do que se fazia inicialmente no kibbutz, né, pelos halutzim, pelos pioneiros, né, nas Aliot, é que suas danças não se realizam espontaneamente com passos escolhidos livremente na hora daquela reunião, de forma improvisada. São coreografias estruturadas com movimentos específicos para músicas específicas. A denominação que se dá para uma coreografia de Arkadá é Rikud, né? Ou seja, uma Arkadá é formada por vários Rikudim. O primeiro Rikud foi criado em 1924 por Baruch Haggadah. Ano que vem faz 100 anos da criação do primeiro Rikud. É o centenário do primeiro Rikud. Até hoje dança-se esse Rikud nas Arkadot, né? Todo ano se faz muitos Rikudim, alguns caem no esquecimento e outros chegam para ficar,
no repertório, né? Em 1944, tem um outro episódio muito importante, que foi a realização do primeiro Festival Nacional de Dança Israeli, o Festival Dália, né? Que o nome é porque foi realizado no Kibbutz Dália. E o propósito era juntar os diversos grupos étnicos, judaicos e não judaicos, que viviam em Israel, para uma troca e compartilhamento de informações. Esse festival foi organizado pela turma desses percussores da dança israelita, sendo Gorit Kadman a líder dessa ação, né? Que ela circulou, né? Tipo, é um trabalho etnográfico, o cameraman filmando as várias expressões, vários grupos culturais que existiam ali, e foi convidando para fazer a mostra nesse festival. Né? Todos tiveram a oportunidade de assistir no palco os diversos tipos de danças populares e folclóricas existentes em Israel, e houve ali a oportunidade de todos ensinarem e aprenderem as danças uns dos outros. Né? Então, os coreógrafos de Rikudim passaram então a criar também coreografias para arcadar, embasadas nas danças desses grupos étnicos, que eles passaram a conhecer naquela ocasião. Nesse momento, começa a se construir o caráter da dança israelí como um conjunto plural de tipos de dança, derivados dessas diversas etnias. Então, além da Hora, alguns outros estilos de dança israelí se fixaram no meio do vasto repertório da Arcadá, né? Principalmente Débka, Yemenita e Hassídica, e tem Drusa, tem Marroquina, tem várias outras. A dança israelí se desenvolveu e continua se desenvolvendo tanto a partir de circunstâncias determinadas por aspectos sociais, políticos e culturais, né, de âmbitos regional, como ocorreu no contexto do kibbutz, e mundial, como é o caso do fenômeno da globalização, né, músicas agora com elementos eletrônicos, mixadas, pop, entram também para arcadar. E também corporações bem direcionadas de um grupo de pessoas que trabalharam para que a dança israelí se consolidasse como uma forma de expressão popular genuína da cultura do novo Estado. Esse grupo construiu uma espécie de movimento cultural sionista da dança israelí. Dentre essas pessoas pode se destacar a Gorit Kadman como principal nome. Ela chega a ser referenciada por muitos autores como a mãe da dança israelí. Em 1945, Gorit Kadman realizou no espaço da Faculdade Seminária Kibbutzim de Tel Aviv o primeiro curso nacional para professores de Rikudim, que tinha 8 dias de duração. Uma grande importância da ocorrência desse primeiro curso foi que ele propiciou que as pessoas daquela turma se conhecessem, formando uma espécie de família da dança israelí, na qual todos se ajudariam, né, para promover e difundir essa expressão cultural nacional a partir de então. Gorit Kadman organizou esse grupo para se tornar a importante comissão de Rikudei Am, que é uma espécie de ONG de acordo com atuais categorias, que passou a se responsabilizar por várias atividades sobre dança israelí no país, como organizaram arcadot, festivais e cursos, publicaram revistas com ensinos dos Rikudim, com divulgação de eventos e com textos mais teóricos sobre o assunto. Enviaram professores para alguns povoados em Israel, transmitiram pelo rádio eventos de arcadotes de festivais, entre outros, narrando os detalhes dos acontecimentos. Gorit Kadman produziu por 8 anos um livreto que ficou denominado como Abar Nirkoda, que significa Vamos Dançar, que continha cada um ensinamento de 10 Rikudim com a descrição de seus passos, a estrutura musical e a letra da canção, para possibilitar condições no ensino e aprendizagem dos Rikudim. Ela fez um estudo e levantamento sobre os vários passos existentes na dança para poder construir uma nomenclatura para eles. Não havia até então qualquer nome para movimento algum. A dança israelí começou a crescer como forma de expressão cultural de Israel e a se espalhar pelo mundo. Pessoas de vários países vieram para estudar dança israelí nos cursos ofertados, para levar para o seu meio. Pessoas israelenses viajaram para ensinar, né? E a motivação da prática da dança israelí alcançou principalmente comunidades judaicas da diáspora, né? Porque ela veio assim como mais um parâmetro para o autorreconhecimento identitário judaico no meio dos judeus da diáspora, que está muito também relacionado com a ideia de identidade nacional, né? Na dança israelí, os passos técnicos, né, o idioma hebraico, né, que vem dos grupos étnicos daquela região, o idioma hebraico, as melodias típicas da região, né, os figurinos que se embasam nos diferentes povos, né, tudo isso constrói esse vínculo com esse novo Estado. Né? Por esses motivos, ela é bastante incentivada no meio das comunidades da diáspora em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.
o modo como a Arkadá se estrutura propicia o sucesso da disseminação dela em caráter mundializado, né? Pois, como já falado, ela é composta por rikudim, que são danças específicas para músicas específicas. Então, se eu aprendo o rikudim no Rio, eu posso dançar em São Paulo, Tel Aviv, Buenos Aires, Nova York, em qualquer lugar do mundo, né? Se tocar aquela música eu souber, eu vou dançar junto com todo mundo que também souber dançar essa dança. A tecnologia foi eficiente recurso também de facilitador para o processo de ensino-aprendizagem dos rikudim. Durante o tempo foi VHS, depois DVD, depois pendrive, depois YouTube, e agora por plataformas do Zoom também, né? Elas estão servindo para esse processo de ensino-aprendizado, né? Então, assim, só para finalizar, né? Como no início da sua história, né, a Arkadá surgiu como modo de interação e comunicação entre todos aqueles judeus imigrantes em Israel, né, que vieram de lugares distintos, com idiomas diferentes entre si. Hoje ela funciona assumindo uma função equivalente, né? Judeus do mundo todo se sentem conectados entre si ao praticarem juntos, seja em uma roda presencial ou virtual, os mesmos rikudim. É uma forma de autorreconhecimento identitário grupal. O que distingue o acontecimento atual da Arkadá em relação aos seus primórdios é que, naqueles tempos, informações de diversas partes do mundo vinham para aquele lugar específico dos kibbutzim, em Israel, e agora inverteu-se, né, de Israel para o mundo todo, né? E a contemporânea dimensão mundializada da Arkadá mantém um ponto comum com os princípios que motivavam o acontecimento dessa manifestação popular em sua fase inicial. Né, de forma atualizada, né, ela continua servindo como propósito de integração e comunicação pelo corpo e movimento entre judeus de diferentes culturas, línguas e lugares. Né? E uma dúvida que as pessoas... por que dança israeli? Isso é uma outra pesquisa que vou fazer adiante, o nome israeli, não dança israelita, dança israelense, dança judaica, dança hebraica. Assim, a ver por... no meio, eu optei, né, se verem artigos meus, já teve artigos que falei dança israelita, já teve artigos que eu falei, chamei dança israelense, que fica assim, todos os judeus do mundo todo dançam, mas surgiu lá em Israel, veio de outros grupos que migraram a Israel, é israelita, é israelense. Como é uma questão que requer análise, futuramente eu coloco aqui, né, dança israeli, por ser o termo mais utilizado no meio dos praticantes desse tipo de dança aqui no Brasil, no meio da comunidade judaica do Brasil. E é isso, gente. Obrigada aí, viu, pela oportunidade e atenção. Muito obrigado, Fernando. Lúcia, agora podemos abrir para perguntas, não? Sim. Agora, se as pessoas quiserem falar, levanta a mão, ou se quiser registrar, Adriana, você registrou, né? Você prefere falar? Só um minutinho antes. Há 2 meios de registrar as questões, ou pelo chat, ou tem uma abinha do lado direito que tem um triângulo, um quadrado e um círculo. Se clicar ali, abre a possibilidade de perguntas. Também podem ficar registradas. Mas quem quiser falar, ok. Adriana? Acho que fica mais fácil. Bom, em parte o Fernando já respondeu, né? Bom, eu sou fã, né, de dança, então eu poderia também perguntar 1 milhão de coisas aqui, mas eu fiquei curiosa sobre o primeiro Rikud, né, que você falou, criado em 1924. E aí, bom, quanto à denominação, você comentou alguma coisa? Ficou mudo? Para mim sumiu também. Peguei até do primeiro Rikud. Agora você está aberto, fala aí. Falou. Nem mexi. Não, então, com relação à denominação, você comentou já alguma coisa, né? Mas eu fico pensando porque israeli não é uma palavra em português, né? Então, também é uma questão aí, né? E aí eu fico pensando, esse não é uma dança mais judaica agora do que, né? Então, acho que essa questão que você falou, acho que isso é uma análise, né? Só pela denominação já é uma questão aí, né? Acho que é super importante. E também fiquei curiosa com relação às produções acadêmicas, como a sua,
na diáspora, porque em Israel, imagino que, claro, essas produções existem, né? Mas e na diáspora, você tem noção se essas produções acadêmicas, esses estudos acadêmicos, né? Porque você falou uma coisa muito interessante, né? Assim, do ponto de vista etnográfico, né? Acho que tem uma questão aí até meio, não sei se eu posso dizer, museológico também, acho que é bem interessante, né? E também em termos sociológicos, antropológicos, enfim, né? Então, acho que é bem interessante, né? Não é só o movimento, né? Ou talvez uma coisa mais de corpo, mas também uma coisa muito maior, identitária, comunitária, né? Você vai longe. Obrigado pelas perguntas, Adriana. Então, o primeiro Likud, né, é Hor Haggadah, né, criado por Baruch Haggadah. O Baruch Haggadah ele era romeno, né? Então esse primeiro Likud ele traz ainda antes, né, dessa Hora que a gente vê hoje, né? Ele trazia mais marcas ainda da dança folclórica romena, né? O Baruch Haggadah, né? Então esse primeiro Likud é uma Hora, mas ela com fortes marcas mais acentuadas, né, da dança da Hora romena, né, da Hora da Romênia. Em relação às produções, né, em outros países, nos Estados Unidos tem, né, uma produção significativa. Pela América Latina, né, o que eu mais localizei foram assim, tem livros, né, produção de livro, só que não acadêmico, entendeu? Não é produzido dentro da academia, mas tem um livro, né, que é Dança Folclórica Israelí, La Experiência Argentina, de duas autoras, né, Vilensky e Frenkel, que inclusive eu pego bastante como referencial. Tem no Uruguai, né? É uma produção muito importante também de duas autoras mulheres também, Curiel e Edemon, que era num curso de formação para professores de dança, né? Então, um livro muito bem também elaborado, assim, bem detalhista. Venezuela tinha, né, nos anos 80, então também consegui achar materiais para cursos de formação de professores. Então, assim, o que eu mais achei dentro da América Latina foram materiais. Havia consistentes produções de conhecimento, só que não academicamente institucionalizado, mas livros e, né, materiais consistentes, que no Brasil nem isso, né? No Brasil não há livros, né? O Cadima, de Porto Alegre, fez um bem simples em 2005, né, da autora Espíndola, né, celebrando os 30 anos, 25 anos na época da Leca Cadima. Mas não há, né, muito material muito raso, né, dentro da produção aqui no Brasil. Aí, assim, eu aproveitando esse espaço de ser uma figura institucional, acadêmica, eu estou, né, indo pela via, né, aí, desse lugar de produção de conhecimento que é a universidade, né, participando de congressos, publicando os anais e tal. E uma outra pergunta, sobre o termo. Sim, né, dança israelí. Aí eu não tenho como responder precisamente, que não adentrei ainda essa análise, essa pesquisa. Pretendo ainda fazer, né? Está lá nos meus planos, meus projetos de fazer. Possivelmente vem do termo Likud israelí, né? Uma transliteração. Então, talvez, não sei porquê, optou-se por essa transliteração dança israelí, para, sabe, israelense, israelita, né? Acaba na transliteração Likud israelí. Pronto. Né? Então, assim, mas não tem como te responder precisamente, né, essa pergunta. São apenas ainda conjecturas, hipóteses que vão surgindo, que depois, quando eu parar para observar e estudar, eu vou poder dar uma resposta com mais precisão sobre isso.
A Debbie, professor. Sim, a Debbie levantou a mão, ela vai fazer uma pergunta. Sim. Oi, eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Eu acho que tanto o Fernando, o Gabriel e não me lembro o nome de quem falou sobre as panteras negras, falaram sobre a diversidade da sociedade israelense e do conflito que ainda existe, né, entre quem representa os Ashkenazim, os Pantera Negras e tal. Eu não sei se eu entendi muito bem, Fernando, mas em Israel a gente fala Rikudei Am, não? Então, o Rikudei Am porque é mesmo isso, né? É de todo mundo, não é uma coisa específica de alguém, é de todo mundo. Que foi exportado, né? Eu lembro que quando eu morava no Brasil, o Rikudei Am foi exportado, né? Todo mundo dançava isso. Então, é uma ideia. Posso responder? Sim, eu tenho uma outra pergunta para o Gabriel, mas por favor. Não, sim, Rikudei Am, né, que é danças do povo, né? E é um termo ainda bastante utilizado, né, Rikudei Am. Essas autoras Vilensky e Frenkel, né, elas discutem um pouco sobre essa questão do Rikudei Am para Rikud israeli. Por exemplo, quando a Gorit Kadman organizou os festivais da Alia, que ela juntou ali todo mundo para dançar, né, judeus e iemenitas, racídicos, né, drusos, né? Então, assim, cada grupo, né, árabes, cada grupo tinha uma sua forma própria de dançar. Então, por exemplo, a iemenita que se dança na dança israelita é uma iemenita israeli, né? Não é uma iemenita como os iemenitas dançam, né? A débka é uma débka israeli, né? Não é uma débka como os árabes ali dançam. Inclusive, a débka árabe é com bota, em fila, tem o rosh que conduz, que improvisa, né, e tal. Na dança israeli se dança uma débka numa arcada, em roda, homens e mulheres, né, com tênis, descalço, raras vezes se vê botas, né? Então, com sapateados mais simples, né? Então, assim, tipo, traduções, né, que esses coreógrafos estudiosos, etnográficos, né, fizeram para essa elaboração desse tipo de dança que hoje está dentro desse grande conjunto que é a dança israelita. Então, tem gente que coloca como a mesma coisa, Rikudei Am e Rikud israeli, mas essas autoras, elas trazem essa diferença. Rikudei Am ali, né, dos vários povos ali, como fazem ali daquela forma mesmo, judeus e iemenitas dançando e tal, e o Rikud israeli já como essa forma de manifestação própria que você vai encontrar no Markadá, uma iemenita no Markadá, uma Hora no Markadá, né, que são, de alguma forma, traduções, né, para aquele universo ali que estava se constituindo, que adveio desses grupos. Entendi. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel sobre a língua hebraica, o Ivrit, né? Parece que quando teve os movimentos nacionalistas na América Latina, o Brasil, a Argentina, todos esses países que conquistaram a independência, né, no final do século XIX, também houve esse processo da língua, que a língua era muito especial. Então, eu acho que era um início desse processo, não? Quando o Ben Yehuda resolveu trazer o hebraico, revivê-lo, não? Não sei, o que você acha? Não, eu acho que, obviamente, não se pode entender o sionismo, o renascimento nacional, a ideia do renascimento nacional, como algo fora de contexto, ou seja, o sionismo não nasceu do nada, não nasceu no vazio. Certamente ele foi influenciado
pelos movimentos nacionalistas do século XIX, e com a questão do hebraico é algo também que certamente foi influenciado por esses movimentos, mas acho que também era uma questão de sobrevivência, ou seja, quando você lê o Estado Judeu, Herzl, falando sobre o renascimento da língua, ele já descarta o hebraico, ele fala hebraico, não tem nem como cogitar que se fale hebraico, porque é uma língua morta, o Yiddish muito menos, porque é a língua que nos remete ao gueto, e a ideia dele era criar uma confederação, como na Suíça, onde cada um falaria a sua língua, e no final uma língua iria prevalecer. Obviamente, a língua que ele pregava era o alemão, que era a língua da alta cultura. E quando Eliezer Ben Yehuda ele começa a agir, ele traz essa batalha no sentido de que é impensável no Estado judeu se fale uma língua europeia ou qualquer outra língua que não fosse o hebraico. Então, eu acho que sim, tem a relação com a influência desses movimentos nacionalistas na Europa no século XIX. Ou seja, nada acontece fora de contexto, né? Posso aproveitar e perguntar para você, para Carlos? Debbie, posso? Sim, sim. O que aconteceu com o Kibbutz Bror Heil? Nunca mais, eu já estive lá, tinha uma amiga que morava lá. Eu entendo que agora a imigração brasileira, ninguém vai para o Kibbutz Bror Heil, mas muito se falava de que havia uma grande população brasileira no Kibbutz. O que aconteceu? Agora os jovens não estão mais lá. Então, eu estive no Kibbutz Bror Heil algumas vezes, inclusive com a Adriana. Os kibbutzim aqui em Israel, eles são vinculados a movimentos juvenis. Então, eu acho que já é um processo de 20 anos que já existe uma privatização dos kibbutzim. Então, o Bror Heil, ele já tem, assim, a parte do kibbutz, aí tem um outro terreno que fizeram umas casas, que são casas privadas, já tem três partes, assim, de casas privadas. Então, não tem tanto aliar do movimento juvenil para lá. As pessoas que imigraram para lá, as pessoas mais idosas, ainda continuam, algumas continuam, alguns já saíram do kibbutz e estão vivendo na cidade, mas ainda assim, uma referência da Aliyá judaica. Ultimamente, na última década, os brasileiros eles estão se organizando de uma forma diferente. Tem uma grande concentração em Ra'anana, na cidade de Ra'anana, e também uma grande concentração na cidade de Harish, que fica muito perto de Haifa. Porque o processo de captação de Olim aqui em Israel já está sendo diferente. Não existem muito poucos o que existia na década de 90, quando eu cheguei, que era Merkazei Klitá. Agora, as pessoas já estão vindo mais de uma forma mais autônoma e já se organizam entre elas. O processo de Aliyá já está um pouco mais desvinculado da agência judaica. Aqui em Israel, a gente tem 4 ONGs de brasileiros. Olim do Brasil, Beit Brasil, já nem me lembro mais quantas. Então, é esse processo. Mas o Bror Heil, ele segue sendo uma referência, apesar de nem todos os brasileiros conhecerem, né? Obrigado. Eu não sei se o Carlos tem alguma coisa para complementar. Isso é o princípio da territorialização, né? Isso acompanha o meio técnico informacional, o capitalismo, acompanha as levas de trabalho, as levas de facilidade de viver em comunidade, entra a questão da segurança, da praticidade da língua, da memória afetiva, cultural, com a música, com a alimentação, com o comércio, com tudo isso. Então, cria novos pontos, novos eixos
de comunidade. Isso aconteceu, por exemplo, em São Paulo, com o bairro da Liberdade, depois aconteceu com o bairro do Paris, isso acontece em Nova York, o bairro do Once, por exemplo, em Buenos Aires. Quer dizer, é um processo de construção que compreende um uso do território por meio de comunidades e questões étnicas. Né? Vou dar um exemplo do Bom Retiro, que eu, durante muitos anos, fiz o trabalho ali. O Bom Retiro começou com os portugueses, passou pelos italianos, depois passou para os judeus, passaram para os bolivianos, hoje estão passando para outra geração. Mas a estrutura do bairro ainda é a memória migratória na construção do uso do território. Então, ficam os princípios de território memoriados nos nomes que se dão. Por exemplo, não sei se no caso de Israel tem alguma rua desses lugares que a Adele mencionou, com algum nome de um brasileiro. À medida que tiver os nomes dos brasileiros nos lugares, começa o seu processo do uso do território. E aí sim efetiva a ocupação de grupos migratórios, culturais, étnico-linguísticos, por meio do uso do território. Então, é importante que, para que isso possa sobressair dentro de outras comunidades em Israel, essa posse, entre aspas, do que o uso do território é. Então, é evidente que, com o tempo, essas cidades vão deixar de ser os pontos interessantes e outras cidades vão aparecendo. Muito bem, obrigado. Lúcia levantou a mão. Eu quero, bom, primeiro parabenizá-los, porque foram ótimas as apresentações. Eu teria pergunta para quase todos, mas eu vou fazer para uma, porque eu não posso perder. Do Carlos eu vou estudar, viu, Carlos? Todos os seus censos depois, porque achei extremamente interessante. Aliás, que todas as apresentações. Mas, Deb, eu sei que a sua apresentação é relacionada a brasileiros em Israel, mas eu não posso perder de te perguntar algo, porque você posicionou também esse momento e a guerra, não? Ontem eu vi um pequeno vídeo, não, hoje de manhã, da Paula Ortiz, acho que foi na CNN, não, Globo News, e ela mostrou Jerusalém antiga numa pequena cerimônia onde estavam reunidos judeus e palestinos chorando as mortes dos seus, né, rezando por eles. Eu penso que assim foi um dos vídeos mais tocantes que eu vi até agora, porque mostrou dentro de Jerusalém, né, que há pessoas que estão unidas pela dor e que a dor é uma só. Mas eu fico pensando muito isso. Como é que está esse convívio? Porque quando é aqui fora, no Brasil, mostrou as dores enquanto tinham brasileiros, né? Aí mostrou Israel com suas dores pelos brasileiros. Mas eu fico pensando lá dentro. Jerusalém antiga, pelo menos, né? Aquele espaço que é de convívio, pelo que eu conheço, sempre foi de um convívio, sem divisões. E agora, o que se sente? A tensão? Muito boa pergunta. Eu vou responder em duas partes. Tensão não existe. Hoje eu sou professora na Universidade de Beersheba e a gente ainda não começou a dar aula, porque por causa dessa guerra, mas no meu curso eu tenho sempre, né, alunos árabes e alunos judeus. Então, hoje mesmo eu tive uma conversa com o coordenador educacional para saber como lidar com essa situação dentro da sala de aula. Pois é, a situação está tensa. Eu acho que antes mesmo da guerra, a gente já estava vivendo em Israel um momento de extremos, né? Uma direita que é muito, muito forte, anti-árabe e tudo, né? Mas, ao lado disso, existem pessoas aqui que são a favor do diálogo. É muito surreal, porque no sábado, quando aconteceu isso, era a festa de Sukkot
Na quarta-feira, eu tinha ido com uma amiga minha participar de um evento só de mulheres, que é Mulheres a Favor da Paz, junto com um grupo de palestinas, mulheres, né? Então, a gente estava todo mundo junto nesse evento, um evento super bonito, em 3 línguas, né? Hebraico, árabe e inglês, e todo mundo querendo a mesma coisa, que os filhos não fossem para o exército, nem de lá e nem de cá. E depois aconteceu o que aconteceu, uma das pioneiras desse movimento foi sequestrada, porque ela morava no kibbutz, acho que em Beeri, ou Nir Oz, um desses 2 kibbutzim lá no sul, desculpa. Então, essa é a sociedade israelense. Por um lado, a gente está em guerra, e está acontecendo o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, e aconteceu o que aconteceu aqui. Por outro lado, existe uma parte da população que consegue olhar o outro e dizer: vocês estão sofrendo como a gente, porque os 2 estão sofrendo. Numa guerra, ninguém é vencedor. Todo mundo está aqui passando desse lado e do outro lado coisas difíceis, entende? Eu tenho muita fé, não que eu sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito que alguma coisa possa melhorar depois disso. E existe um outro grupo, e eu nunca participei, mas eu participei pelo Zoom, que são, quando a gente tem aqui em maio, um dia antes do Dia da Independência, a gente tem o dia da lembrança dos soldados que caíram em guerras, e tem uma cerimônia conjunta entre israelenses e palestinos. E é muito bonito de ver isso, né? Porque no final das contas, como eu falei no começo, o povo palestino, ele também quer paz, ele também quer viver, quer ter água, comida, trabalhar, mandar os filhos para a universidade, mas eles são, como se diz, korbanot, como korbanot, alguém sabe hebraico? Eles são massa de manobra na mão dos terroristas. Né? Eles são manipulados. São vítimas. Vítimas, isso. Eles são vítimas. Obrigada, Gabriel. Eles são vítimas, então a gente pode entender a dor deles e querer o melhor possível para todos, né? Não sei se eu te respondi. Sim, é que não tem uma resposta completa, né, Deb? Tem pontos de vista. Exato. Obrigada. Não tem mais perguntas, não, Lúcia? Ou tem? Deixa eu só olhar no outro lado aqui, mas creio que não, encerrou. Então, vamos encerrar. Muito obrigado a todos, Debbie, Alberto, Fernando, Lúcia, todo mundo, Adriana, que estou vendo aqui na tela, Marcínia, professora Eliana, Adriana, o Tiago, que está lá, não é? É o Tiago. Virou Suzana agora, não? Suzana. Então, muito obrigado a todos e parabéns, tá? Muito obrigado pela participação. Nós, né?